Investindo na Gringa. Oferecimento. Vida financeira cada vez mais global é com a Avenue. Saiba mais em avenue.com.br. Agora na Mix, Investindo na Gringa, com Bruna Aleman. Tá começando Investindo na Gringa, seu guia semanal de notícias, aprendizados e dica de investimento no exterior. Nesta semana nós vamos falar sobre risco de calote do governo americano e as chances de crise, além de saber quais os impactos de uma eventual crise americana. Por último, mas não menos importante, quais são os ETFs do SP500, as 500 maiores empresas globais para você, investidor ou investidora iniciante. Fica por aqui que eu já volto. Eu sou Bruna Aleman e o Investindo na Gringa tá no ar no melhor mix de São Paulo. Investindo na Gringa. Investindo na Gringa hoje vai balançar. A pergunta mais polêmica das últimas semanas será esclarecida. O governo americano vai dar calote? Mas afinal, o que isso pode significar e quais as chances de estarmos ou entrarmos em uma crise pior do que imaginamos? Pois é, vamos entender essa história direitinho no artigo O Governo Americano Pode Dar Calote? Entenda a questão, do autor William Castro Alves, da Avenue, que aborda essa preocupação e esclarece que essa não é a primeira vez que essa questão surge, sendo recorrente nos últimos anos. Você já deve ter escutado falar sobre o teto de endividamento, também conhecido como teto de dívida ou limite de dívida, que é um limite legal estabelecido pelo governo para controlar o valor máximo de dívida que ele pode contrair. Em outras palavras, é o limite de dinheiro que um país pode tomar emprestado para financiar suas operações e cumprir suas obrigações financeiras. Esse limite é estabelecido pelo poder legislativo, como o Congresso nos Estados Unidos, e define a quantidade máxima de dívida que o governo pode acumular. Quando o governo atinge esse limite, ele precisa obter a aprovação do legislativo para aumentá-lo e continuar tomando empréstimos. O teto de endividamento é uma medida importante para garantir a responsabilidade fiscal e evitar que um governo acumule uma dívida insustentável. Ele visa controlar o endividamento do país e garantir que o governo possa cumprir seus compromissos financeiros. Nós temos escutado muito sobre esse assunto, inclusive aqui no Brasil, o que já se pode observar que é uma pauta comum entre as economias mundiais. No caso específico dos Estados Unidos, o teto de endividamento é uma questão recorrente e tem sido o objetivo de debates políticos ao longo dos anos. Embora seja um evento significativo, vale ressaltar que essa questão já aconteceu diversas vezes, sem grandes consequências para a economia, mesmo que nem sempre tenha sido amplamente noticiada. Também vale entender que o aumento do teto de dívida é uma medida recorrente e que o mercado tende a acreditar que, no final, um acordo será alcançado. Vamos dar uma pausa para a música, que no próximo bloco eu vou contextualizar a história desse impasse e te responder se deve ser preocupante ou não. Fica aí que o Investindo na Gringa volta já. Investindo na Gringa. Investindo na Gringa tá de volta com a notícia sobre o possível calote do governo americano. É importante sabermos que existe uma evolução histórica do teto de dívida dos Estados Unidos, começando lá em 1917 com o Second Liberty Act. Esse ato deu ao Tesouro americano a liberdade de emitir dívidas até um limite máximo determinado. A partir desse momento, o governo dos Estados Unidos teve a capacidade de contrair empréstimos sem a necessidade de aprovação do Congresso para cada emissão de dívida, desde que respeitasse o teto estabelecido. Desde 1917, o teto de endividamento foi elevado diversas vezes. Isso ocorre porque a economia e as necessidades financeiras do governo evoluem ao longo do tempo. À medida que o país cresce, o governo pode precisar tomar emprestado mais dinheiro para financiar suas operações, projetos e programas. No entanto, ao longo da história, houve momentos de impasse e dificuldades para elevar esse teto de dívida. Isso significa que houveram sim situações em que o governo enfrentou obstáculos políticos ou desacordos. Esses impasses eles podem resultar em incertezas e preocupações nos mercados financeiros. É importante saber que o teto de dívida tem uma natureza política e é influenciada pela divisão partidária do Congresso americano. Atualmente, os republicanos exigem contrapartidas orçamentárias para aprovar um novo aumento de limite de gastos, enquanto o presidente Biden e o seu partido defendem um aumento sem contrapartidas. A elevação do limite é necessária para acomodar as necessidades financeiras do governo, mas os impasses podem gerar incertezas e ter impacto no mercado financeiro sim, inclusive no seu dinheiro na Bolsa de Valores. Então, quer dizer que precisamos estar preparados e preparadas para uma recessão americana? Sim.
bem. Agora escuta mais uma música que o Investindo na Gringa volta já com a explicação dos termos técnicos que eu apresentei e também a lista de ETFs das 500 maiores empresas globais para você ficar de olho e escolher para investir. Investindo na Gringa. O Investindo na Gringa tá de volta no melhor mix de São Paulo. Para fechar nosso raciocínio sobre o teto de gastos e eventual crise americana, vamos para as explicações. Durante uma recessão econômica, há uma redução significativa na atividade econômica, afetando negativamente o crescimento, o emprego e o investimento. Isso pode ter um impacto na bolsa de valores, levando a uma queda nos preços das ações. As empresas podem enfrentar dificuldades financeiras, resultando em corte de empregos e menor disponibilidade de capital para investimento. No entanto, a relação entre recessão e bolsa de valores não é linear e o desempenho varia entre empresas e setores. Essas notícias não mudam em nada a segurança de ter parte do seu dinheiro investido em uma moeda forte. Para quem está começando, o índice S&P 500 pode ser uma boa opção. Realizar análises cuidadosas e consultar profissionais financeiros também é muito importante nesses períodos desafiadores. O S&P 500 é um índice de referência que acompanha o desempenho das 500 maiores empresas negociadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos. Investir no S&P 500 pode ser interessante devido à diversificação que ele oferece, uma vez que ele oferece um amplo espectro de setores e empresas. Além disso, historicamente, o S&P 500 apresentou bons retornos ao longo do tempo, tornando-se uma opção popular para investidores de longo prazo. O S&P 500 é composto por diferentes setores, incluindo tecnologia, saúde, finanças, consumo, energia, e todos outros. As principais empresas que compõem o índice incluem gigantes como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Johnson & Johnson, JP Morgan, ExxonMobil, entre outras. Investir em um ETF que acompanha o S&P 500 pode ser benéfico por várias razões. Os ETFs são fundos negociados na Bolsa de Valores que oferecem essa exposição ao desempenho do índice como um todo, permitindo uma forma fácil e acessível de investir em um amplo portfólio de ações. Caso ocorra uma crise, é importante observar essa volatilidade, o sobe e desce, e a tendência do longo prazo no mercado. Embora as crises possam resultar em quedas temporárias no valor do S&P 500, historicamente o índice se recuperou e apresentou ganhos ao longo do tempo. Alguns ETFs para você estudar são IVV, VOO, SPY, QQQ, entre muitos outros. E não se esqueça de estudar antes de investir, hein? Agora bora pra música, porque tem dica final por aí e eu já falei demais, hein? Investindo na Gringa. A dor de perder é 2 vezes maior que o prazer de ganhar. Richard Thaler. Isso reflete o viés comportamental de aversão a perdas que muitos investidores experimentam. Aqueles que conseguem lidar com essas perdas no momento de crise sem vender suas ações e ETFs, que fazem sentido fundamentalmente falando, pode ter certeza que terá mais sucesso do que aquele que fica praticando esse comportamento. Afinal, esse sim aprendeu e evoluiu e se libertou. Afinal, a nossa aversão à perda é uma força poderosa que muitas vezes nos leva a tomar decisões irracionais. Daniel Kahneman. Você não investe ainda no exterior? Tá esperando o quê? O Investir na Gringa acabou. Mas eu, Bruna Aleman, volto quarta-feira que vem, 6h30 da manhã. Já o programa tá disponível na sua plataforma de áudio favorita. Notícias e investimentos de forma descomplicada aqui na Mix e lá no @BruAleman. Até mais! Você ouviu Investindo na Gringa com Bruna Aleman. Todas as quartas aqui na Mix. Oferecimento: vida financeira cada vez mais global é com a Avenue. Saiba mais em avenue.com.br.